A Amazônia é, sem dúvida alguma, uma das maiores e mais importantes reservas ambientais do planeta, onde existe uma biodiversidade de espécies de animais e vegetais riquíssima. Porém, também há uma série de ações exploratórias ilegais, como o contrabando de madeira, o garimpo e o contrabando de espécies exóticas. Para entendermos melhor sobre este assunto, recebemos hoje Fernanda Ramaglia. Olá, no programa de hoje eu vou conversar com a engenheira ambiental Fernanda Ramaglia. Ela vai conversar sobre meio ambiente, a legislação ambiental e as questões na floresta amazônica. Olá, Fernanda, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo sim, obrigada. Tudo jóia. Fernanda, antes da gente entrar, então, nesse tema bastante polêmico, né, que traz uma reflexão grande, me fala um pouquinho da sua formação e da sua história aí profissional. Claro, eu sou engenheira ambiental formada desde 2010 e eu trabalho principalmente com licenciamento, legislação e posteriormente com sustentabilidade em empresas de grande porte, médio porte, em vários ramos. Tá, maravilha. E, Fernanda, me fala, né, quais são os principais impactos desses incêndios que estão acontecendo na floresta amazônica? Eu tenho até a sensação de que isso não está sendo noticiado como deveria. A gente está tendo, né? A gente teve ondas de calor aqui em São Paulo, a gente está tendo chuvas muito intensas no sul, seca na Amazônia e esses incêndios, essa fumaça ali na região. Então, me fala um pouco, conta para a gente aí desses principais impactos. Claro, a gente sempre vê que a floresta amazônica é um importante berço, é uma floresta equatorial bem importante para a manutenção do clima e onde tem espécies únicas, tanto fauna, flora. Então, o impacto seria extinção, perda de biodiversidade, obviamente, que a gente vê desde da escola, mas também emissão de gases estufa, que estamos num mundo de diminuição de carbono para diminuir o efeito desse calor, dessas mudanças climáticas que vem muito forte, principalmente nos últimos 10, 12 anos. Também pela mudança e desequilíbrio dessa floresta equatorial, mudança de ciclos ecológicos, você falou do sul e do sudeste, a maior parte por causa da floresta que a gente mantém um equilíbrio aqui no sul, toda a latitude do globo na latitude sudeste é deserto e nós não somos por causa dessa floresta, e além disso impactos incontáveis na economia e inclusive em outras comunidades. Você mencionou aí uma questão que é super importante, né? E que poucas pessoas se dão conta. É realmente esse equilíbrio que a gente tem na natureza. A gente, né, talvez a maioria estuda na escola de que o planeta vive em ciclos. Eu tenho essa expectativa, tá vendo? Mas, assim, apesar das pessoas talvez terem estudado, elas não relacionam o que são esses ciclos e a interação da magnitude desses ciclos. Porque acho que a gente vê muito isolado, né? O ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio. Mas tá, e aí? Qual que é esse ciclo para o planeta? O planeta é um ciclo, e é um ciclo que sempre esteve em equilíbrio. E que nós, homens, estamos aqui, principalmente pós-revolução industrial, alterando essa estabilidade. Então, sei lá, uns 10, talvez 15 anos atrás, para não falar mais tempo, a gente começou a ter alguns filmes de Hollywood, talvez mostrando um futuro catastrófico, e que todo mundo fala assim, imagina que isso vai acontecer, né? O dia depois do amanhã, a alteração das correntes marítimas, que também vai trazer, vai desbalancear a questão do clima, e a gente está vendo indícios, né? A gente está vendo indícios da floresta, a gente sabe que se esse equilíbrio for quebrado, é o que você falou, vira deserto aqui, o impacto é muito maior, a alteração das correntes marítimas também, tem toda uma alteração do clima dentro do planeta,
Então, mas ninguém para pensar que isso pode estar acontecendo, né? E eu não sei, eu tenho a sensação que o planeta está dando alguns pequenos indícios, mas quando tiver para acontecer, vai ser isso. Não vai mais ter tempo, né, para, não, vamos fazer um planejamento de médio e longo prazo. Não sei. Como que você vê tudo isso? Nossa, perfeito. Primeiro, a gente estuda separado, não entende que é tudo junto. Segundo, a gente vive no mesmo lugar. Então a gente não vê impactos diferentes em outros lugares. O sul choveu, tá, e o que isso me impacta? O norte tá seca, tá, isso me impacta. Então eu vejo que as pessoas só vão dar valor quando impactá-las. E isso que acontece, é como um castelo de cartas. O meio ambiente, na hora que você tira uma carta preciosa, ele vai cair inteiro, ele vai cair de uma vez. E aí, para fazer uma mudança, por exemplo, a seca, nesse caso, é muito significativa. Por quê? Porque a gente não tem histórico disso, a gente não sabe o que vai acontecer. Quais são os impactos? Quanto vai diminuir aqui? Quais são as ondas de calor? A gente não consegue, claro, eu preciso estudar, saber, mas assim, estudiosos, e muitas vezes, né, nossas metas com a ONU, nossas metas com os estudiosos, a gente mesmo não cumpre. Por quê? Porque significa investimento, porque significa tempo, porque significa sacrifício de hábitos que eu já tenho há anos. Viu que tem muito recurso, a gente é o país que mais rico é. Até hoje você ouve, tranquilo, isso aqui tudo é mato. Até hoje a gente ouve muito. Vento que vai desandar, e tudo bem. E assim, né, era outra coisa que eu te perguntar. O que a gente está vivendo na Amazônia, e talvez nos outros estados também, mas já que a gente está falando de Amazônia, isso nunca foi vivenciado antes? Ou tem históricos? Histórico, porque começou a histórico em 98, na verdade, de queimadas na Amazônia, né? Então, o outubro e novembro até agora é o maior de toda essa medição. Mas anteriormente tem se achado que houve época de seca na Amazônia, mas não teve um impacto, não tinha um desequilíbrio, não tinha tanta emissão de carbono, então as condições eram diferentes. Qual é o impacto disso? O que vai acontecer? É inesperado. Vamos até saírem estudos sobre isso, estudos demoram. Será que a gente tem esse tempo? Mesmo porque, assim, os estudos na área ambiental, não é assim, eu estudo, eu tenho que estudar hoje, tenho que estudar amanhã, tenho que estudar por uns 10 anos, para, de repente, fazer uma curva de projeção. Então, e já passou. Já passou, exatamente. Então, assim, essa questão também, né? Eu trabalho na área ambiental tem mais de 20 anos, não me recordo de ter escutado a respeito de uma seca como a gente tem visto lá. E daí a outra questão, as queimadas, né? A gente sabe que é uma preocupação muito grande. A minha tese até de doutorado foi em relação a isso, que foi a criação da Lei de Crimes Ambientais, porque a Lei de Crimes Ambientais, na verdade, assim, você falava de um projeto de uma codificação ambiental para o Brasil, e por conta das queimadas na Amazônia, no governo do Fernando Henrique, para dar uma resposta à pressão internacional, em 2 dias, pegou-se um capítulo que falava da criminalização de condutas para a esfera ambiental e transformou na Lei de Crimes Ambientais. Então, foi assim uma aprovação em caráter de urgência, discussão praticamente zero, e a gente teve a aprovação da Lei de Crimes Ambientais. As queimadas sempre aconteceram, a gente sabe que é um problema talvez de falta de fiscalização, é um problema cultural, né? Talvez, mas assim, até que ponto de repente esses incêndios eles estão sendo aumentados, né? Ou impactados por conta dessa seca? Esses incêndios são criminosos? A gente tem uma mistura pela seca, pela falta de água, pela prática do crime. Você falou dessa legislação, um doutorado sobre isso, a 9605, mas ela é muito importante hoje para as empresas e indústrias que eu trabalho, elas levam muito em consideração essa legislação para processos futuros, porque elas extraem do meio ambiente, então até o limite de dano ambiental é muito importante por causa dessa legislação. A seca, ela é significativa, ela pode sim vir de partes criminosas, tá? É normal. Mas eu também tenho práticas da agroindústria que podem ser normais e causar impactos ambientais significativos. O que importa é, quando você entra na Amazônia, não sei se você já entrou na Amazônia, você vê que é uma floresta úmida. Então, é muito complicado numa floresta virgem
você tem uma queimada, lógico, pode cair um raio, mas é muito mais raro, a frequência é diminuta dentro de o que está acontecendo hoje na Amazônia. Já tem cicatrizes, já falam em cicatrizes de queimadas, uma atrás do outro. Eu já consigo ver estudos que mostram drones que mostram cicatrizes que não vão voltar. E o solo lá é pobre. Então, o que acontece? Pode ser, sim, da agroindústria, normal, de dia a dia, mas também, como tem registros já por drones criminosos, né? Para aumentar a área de plantio e de gado. De plantio, tá. E é muita pressão pelo gado, muito mais do que o plantio, ou é equilibrada essa questão? É sempre o que a gente fala, né? Os estudos eles são atrasados. Era mais gado até 2 anos atrás, pode ser que tenha mudado para o plantio, mas ainda até 2, 3 anos atrás era gado. Tá. E você falou uma coisa, é verdade, né? A gente, até eu que trabalho na área, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Lá a floresta é úmida, então não seria natural a queimada naquele ambiente, né? Porque você pode, de repente, até ter uma situação ou outra, mas pela umidade, né, pelo solo, não era para ter a continuidade que tem, né? Então, realmente, a gente, para mim, é muito mais evidente a alteração dos ciclos e da característica da floresta para a gente ter o impacto que a gente tem visto, né, recentemente. Perfeito, não falaria melhor, exatamente. Tá? E, Fernanda, alguma outra iniciativa, porque a gente viu que a Lei de Crimes Ambientais não resolveu o problema das queimadas, né? Apesar de ter sido criada em 98, a gente só vê esse número aumentando e cada governo que está aí é criticado. E aí, né? Como que a gente combater isso? Não sei Nossa, se não tem mágica. Pergunta mas, assim, de 1 milhão. É muito complicado. É um status quo que, quando você vai na Amazônia e você percebe aquela dinâmica, é difícil acesso, é difícil controle. É fácil apontar o dedo e falar, gente, vamos pôr mais dinheiro. É difícil, mas assim, precisa, na minha opinião, PPP, então público-privado, precisa dar o valor que é a floresta em pé, a agrofloresta, participar junto com o agro, tá lá junto com ele falando, olha, eu abono imposto se você fizer impacto positivo, eu forneço, eu vejo empresas, eu trabalho com empresas que trabalham no Pantanal, na Amazônia, que fazem dentro do ESG conscientização, desenvolvimento, então precisa de uma ação drástica. Agora, na minha opinião, para mudar, precisa de parte drástica, porque a gente já está no mudança climática. Tá. E assim, vou colocar um outro complicador, tá? Se a gente parar para prestar atenção nos movimentos ali da região com uma perspectiva de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? A questão aí do desmatamento, uma falta. Eu estava escutando outro dia a questão dos funcionários públicos do IBAMA, funcionarismo público de um modo geral, né? As pessoas vão se aposentando, isso não está sendo, essas vagas não estão sendo preenchidas, então teve uma diminuição, né? Na verdade, era uma questão até de segurança pública que estava se falando. Teve uma diminuição de, sei lá, 15% mais ou menos do efetivo nos últimos 10, 15 anos. A população aumentou muito nesse período, e a gente tem um reflexo direto nas questões de fiscalização ambiental, nas questões de segurança pública. Então, assim, como que você vê essa questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e, eventualmente, esse risco, né, talvez para a biodiversidade da região, para o ecossistema, para as comunidades locais? Como que você vê isso? Nossa, você mesma já começou na pergunta, tantos aspectos de impactos. Então, assim, tudo é bom e é ruim. A gente tem risco e tem que medir risco, que é o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, que pode ou não ser tirado pela AGU, né, que a gente estava vendo, mas estuda-se riscos. Se trouxer os 30 bilhões de barris que dizem a Petrobras que tem na região, nossa, super riqueza. Mesmo a gente está na contramão, certo? Que a gente está na descarbonização, a gente tem um poço de riqueza, de desenvolvimento, de inovação. Assim, agora, tudo tem um risco. Se tiver um grande derramamento ali,
mangue, fauna, eu estou no berço da Amazônia. É extinção, assim, é uma ajuda, um pontapé assim, bem bonito para a gente ter uma savanização, um decaimento, as comunidades locais saírem, porque não vai ter pesca. Agora, o quanto custa? Vamos ver o que é melhor, se é colocar ou não. A minha opinião, fazendo impacto ambiental e levantando, tem que se ver qual que é o risco e qual que é o ganho de tudo isso. E acho que é o dilema dentro da área ambiental, né? A questão do benefício e do risco. Porque se a gente parar, realmente, esses valores aí que você trouxe são valores substanciais de riqueza para o país. Mas estamos na contramão do que vem se discutindo para a área ambiental. Daí a gente estava até discutindo agora há pouco a questão da energia fotovoltaica, ou mesmo da energia solar para veículos, a bateria. A gente está criando um outro problema, porque ninguém sabe o que fazer com essas baterias, com esses componentes. Muitas vezes também são componentes que trazem prejuízo para o meio ambiente. E daí, né? O que a gente faz? Corre para onde? A gente está tirando o modelo da Europa, que tem recurso baixíssimo. A Europa é pobre em recurso, porque a gente é rico. Então, a gente tem etanol, a gente pode desenvolver hidrogênio verde. A gente não precisa de carro elétrico. A gente precisa desenvolver uma malha de carro elétrico. Seria legal? Super legal. Só que tem impactos ambientais embutidos. A gente nunca coloca o meio ambiente na conta. Como a gente tem muito, a gente não coloca. Então, ele é zero. Ele considera, tá lá, posso usar. Tudo bem. O Brasil não tem. Se todo mundo virar elétrico, da onde o metal? Vai faltar metal. Se todo mundo virar elétrico no mundo, a China, imagina, todo mundo com carro elétrico, não vai ter metal para fazer bateria, não vai ter metal para fazer carro. É um volume gigantesco. Então, a exploração vai ser gigantesca. Nossa, mas a gente vai ganhar muito dinheiro. Tudo bem, em 10 anos depois, seca. Então, sim, o Brasil tem que pensar, que tem até algumas linhas, individualmente. Então, etanol, H2, tirar o CO2 da atmosfera e transformar em hidrogênio verde. E investir, como algumas linhas têm investido no mundo até, nessas formas mais ambientalmente corretas e sustentáveis como cadeia, não como ponto, não como 10 anos de investimento, que é o longo prazo. Sim, e daí também, né, Fernanda, eu acho que são várias soluções, né? Talvez não se tenha uma única solução. E assim, o elétrico, ou mesmo a energia fotovoltaica, talvez funcione para algumas situações. Eu acho que talvez muito mais para aquele, né, para o pontual, para você ser uma fonte a mais de energia. Mas acho assim, petróleo não dá para ficar e também não dá para ficar dependente só dessas fontes de energia. A gente realmente precisa começar a ver outros caminhos, mas pensando colocando o meio ambiente nessa somatória de custo, porque a gente não coloca. Analisar a externalidade do meio ambiente, perfeito, é isso mesmo. Exatamente, é isso aí. Eu estava comentando, como é um assunto que eu gosto bastante, até desculpa, porque acho que eu estou jogando aí um monte de ideia. Estou jogando aqui um monte de ideia, né? Mas a questão aí das queimadas, o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que considerar também a questão do contrabando de madeira, garimpo ilegal e outros problemas aí na região. Como que a gente soluciona todas essas questões? Mais 1 milhão, hein? Você está me devendo 2 já. São problemas intrínsecos. Eu, como profissional, acredito sim que já está acontecendo, tá? A Amazônia vai ser uma savana, ela vai savanizar. Não acho que a gente... Porque é tudo uma velocidade e um balanço. Então, a gente extrai muito mais do que a gente retorna. Então, por exemplo, grandes empresas que agora com SG têm retornado, investido, eu não acho que a velocidade do que a gente já tirou, vai explorou... Vai sendo o que a gente precisa. Não, eu acredito que não. Não digo em 5 anos. Eu digo eu ainda viva, que todo mundo falar, não vou estar aqui, mas eu vou estar aqui. Eu acredito que até o final da minha vida isso aconteça e já tenha acontecido em algumas áreas. É uma judiação, né? É um dó. É um dó porque a gente está aqui, vai sofrer e não sabe o que vai sofrer, assim. Mas até de beleza, né, Fernanda? Eu não conheço, assim, tanto a região, mas eu já fui, conheci Manaus,
fui para uma cidade, eu não estou lembrado o nome aí, mas é a maior, é a cidade com o maior número de cachoeiras, não sei se no Brasil, no mundo, mas assim, é lindo, né? Você anda, você vê uma cachoeira, anda mais um pouco, tem outra cachoeira, e lugares belíssimos, então assim, é triste, né? A gente vê que, sei lá, todas essas alterações, e que a próxima geração talvez não vá encontrar isso. E é o que você falou, né? Se aquilo virar uma savana, também não sei o que vai acontecer com a gente aqui. Então, mas para mudar, por exemplo, eu concordo plenamente com você. Todo mundo no mundo, até nós brasileiros, queremos ver a Amazônia. Então, fazer um programa de ecoturismo, desenvolver essa região não pontual, o SESI, por exemplo, desenvolver a região indoor, o pessoal quer vir indoor, todo mundo que eu conheço fora, ai, Amazônia, Amazônia. A gente ganharia muito dinheiro, a gente tem uma ecoeconomia, pensando nisso, de trazer, atualizar a legislação de mineração, sabe? Que a gente está super... Brasil controla a produção de ouro, teve o ouro controlado por blockchain. Tem que fazer inovação, sabe? Essa parte de nova inovação, sabe? Precisa trazer controle de drone, diminuição do imposto, que eu já falei. Tem muita coisa que o Brasil pode planejar, só que o Brasil não planeja. A gente é tudo no incêndio, literalmente, nesse caso. Então, eu não acredito, preciso de um planejamento drástico, por exemplo, o Quênia, que fechou, fez um feriado para plantar milhões de árvores. A gente precisa de algo nesse tamanho, nessa escala, assim, vamos plantar milhões, vamos controlar milhões, vamos pôr drones, vamos, sabe, e demora muito, é muito burocrático. Eu não acho que a gente tenha todo esse tempo. Você está falando aqui, né? Até estou fazendo um paralelo com uma ação que veio recentemente para o escritório, e é um caso assim que você fala assim, gente, não é possível, né? Não vou falar em competência, mas assim, é a burocratização do sistema, senão né, o burrecimento aí do sistema. Mas era uma área particular na década de 80, em Altamira, o senhor quis comprar para fazer um ecoturismo na região. Essa área virou uma unidade de conservação, então ele não teve nem desapropriada a terra, né? Não é dele, mas recentemente, ele já faleceu, inclusive, ele foi autuado pelo ICMBio por queimada nessa área, que ele não tem a propriedade, hoje é uma unidade de conservação do governo. Então, assim, é difícil, né? Como que a gente protege o meio ambiente com esse desencontro de informações e até o governo transformando algumas áreas em unidade de conservação para dar uma maior proteção, ele não consegue nem ter isso no sistema federal, e também não confere a proteção que deveria ser conferida, porque provavelmente a área, né, teve acesso ilegalmente por pessoas que ou jogaram, né, atearam fogo, ou realmente pegaram madeira para esse comércio ilegal, e a gente fica aí, né? E ainda o cidadão precisa se defender, né? A família precisa se defender de que ele não tem nada a ver com isso. Então, realmente precisa uma ação de governo, né? É uma ação complexo isso, porque você tem esfera federal, estadual e municipal em toda a legislação. E muitas vezes na área ambiental, isso burocratiza demais. Eu vejo nas indústrias, cada um paga um imposto para uma coisa, são 62 impostos para cada um. Então, uma unificação, não sei se é viável, digitalização de tudo. O CNIR entrou nisso, por exemplo, foi fantástico o controle de resíduos no CNIR. Eu consigo fazer levantamento, saber onde está, quanto que está, o que vai, e a gente começar, na minha opinião, a digitalizar e sistematizar tudo. Entender que tem particularidades, porque o meio ambiente é isso ou não é. E tem particularidades que a gente tem que entender. Só que enquanto a gente não tiver uma vigilância, uma caracterização, uma sistematização, fica muito complicado. Olha, isso aqui pontual tá errado. E aí vai para uma instância de justiça, né, de crime ambiental, que você não vê muito todos os lados. Você vê a lei, tá errado, processa. Não sei se esse é o melhor caminho, mas para tomar outros, teria que mudar instituições, sabe? Então, eu acho que tem que mudar mindset, tem que mudar a instituição, tem que mudar um monte de coisa, né? E,
assim, pela sua experiência, né, a população de lá é uma população, de fato, engajada nas questões de preservação, ou tem muita gente que nem pensa, nem para pensar nessas questões? Nossa, eu já conheço pessoas que pensam muito, muito, mas normalmente trabalham com a natureza, tá? Pescadores, assim. Normalmente eles têm o contato com eu tiro o meu recurso da natureza. Eles muito, é outra visão, assim. Mas quando você vai para uma indústria maior, internacional, de, sabe, cosmético, petroleira, eles não têm a mesma visão. Eles têm a visão de vou cumprir a lei, que já é bastante, não estou falando, porque a lei ambiental a brasileira é uma das maiores do mundo. Então, eu vou cumprir a legislação. Tudo que estiver em volta, eu conquisto, muitas vezes. E tudo bem, porque é um mercado de capitais, é normal. Então, eu vejo que quanto mais no local, mais você vê a pessoa preocupando com o passarinho, com o desenvolvimento, com o rio. Ele vê essa diferença que está acontecendo, só que ele não consegue uma ação de um impacto. Quem tem um impacto são grandes empresas e governo. Sim. Então, é um micro escala, que não faz tanta alteração, concorda? Tá. E, Fernanda, me fala uma coisa, né? Hoje, a gente, né, não sei, a gente escuta, não sei se é verdade, se não é, se é lenda urbana, mas muita gente fala que a Amazônia está vendida, né? Está vendida para interesses internacionais, que é justamente isso, é explorar para, sei lá, novos medicamentos, novos minerais, mas que até por isso a dificuldade, talvez, na preservação, né, porque tem muita terra aí que já não é brasileira e não é de brasileiros. É uma lenda urbana ou realmente algo para a gente refletir um pouco? Olha, eu adoraria saber, viu? Eu vejo tanta queimada que eu quase duvido disso. Porque é tanta queimada, tanta devastação, que você vê o encolhimento da Amazônia. Assim, se essas áreas estão protegidas, é alguém bem poderoso, mas eu queria muito saber quem são. Assim, é uma escala assim, muito maior do que nós mortais, concorda? Mas eu tenho lembro. Não, concordo. Mas é que assim, no churrasco de final de semana, alguma coisa vira e mexe, a gente escuta, né? Então eu também fico curiosa para saber se isso tem um fundo de verdade ou de repente são aquelas teorias de conspiração, né? E uma coisa que a gente já falou muito assim dos problemas, e até talvez assim, de problemas mais futuros, da savanização, mas hoje, qual que é o principal problema que a comunidade lá local tem enfrentado por conta dessas queimadas e dessas mudanças aí de clima? Eu acredito aí, como é super recente, você tem Manaus, que está queimando há mais de um mês. Então, você tem uma área contaminada de mercúrio pelo garimpo. Você tem, como a gente aqui na cidade, a gente toma água, ela está contaminada. A gente come comida, o sol está contaminado. O ar queimando. Então, assim, quem desenvolve num ambiente insalubre, num ambiente contaminado? É essa comunidade que vai ficar doente, que vai trazer óbitos por falta de por pneumonia, por doenças respiratórias. Então, assim, economia que se perde, não vou trabalhar porque fiquei doente, não vou trabalhar porque não consigo enxergar, é um absurdo isso. Então, assim, claro, perde economia, perde as pessoas. Quanto tempo você moraria num lugar desse? E são coisas assim que a gente às vezes nem para pensar, né? Você tocou num ponto que a pessoa realmente fica doente e daí não vai trabalhar, a economia não gera. Talvez você tenha aí no primeiro momento crianças, idosos sendo mais afetados, para pessoas que têm problema respiratório. Eu, por exemplo, né, eu que tenho rinite num grau altíssimo, algumas sinusites ao ano. Eu já não estava 5 semanas sem trabalhar, assim. Não estava, né? Assim, antibiótico aí por 5 semanas consecutivas, rezando para a situação melhorar, mas e é uma conta que a gente não faz, né? A gente não coloca no papel esse prejuízo indireto para a economia nacional. Então, se faz urgente realmente uma ação, como você falou, né? É governo federal, é estadual, é município, não é um município jogando culpa para o outro, como a gente viu. Na verdade, todo mundo precisa dar as mãos, se juntar, independentemente de partido político. Isso é uma política de governo nacional, estadual e municipal que precisa ser implementado para a gente ter a expectativa, né, de que a minha filha, pelo menos,
vai poder, né, levar, de repente, os filhos dela para conhecer a Amazônia como a gente conhece. Eu tenho dúvidas também, porque eu acho que, de repente, essas mudanças vão ser muito rápidas, os avisos a gente está recebendo, e uma coisa até que você comentou no início, que eu acho de extrema importância, né? Europa, Estados Unidos e alguns outros países talvez já vivenciam essas ondas de calor e esses países já têm recebido esses alertas. A gente, pela vastidão de território, pela abundância de recursos naturais, a gente não percebeu, mas, né, o mundo, o planeta, o clima vem dando esses recados e todo mundo está fingindo que não está vendo, que não está acontecendo, né? Porque até agora estamos bem, né? Vamos ver aí o que vai acontecer a médio e longo prazo. A pirâmide está de pé, estamos bem, mantendo, um dia em casa, outro dia no trabalho, tudo ok, minha comida está bem, então está tudo bem. Quando não estiver mais, será que é muito tarde? Fica a pergunta. Nossa, Fernanda, muito bom conversar com você, viu? Muitas coisas aqui para refletir, para pensar. Já queria te convidar para um próximo programa para a gente, de repente, discutir aí, aprofundar algumas questões. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Nossa, muito obrigada sempre que precisar, pode contar. E é claro que a gente fala sempre considerar o custo ambiental e social nas decisões do dia a dia. Claro que o impacto é sempre maior no governo, nas empresas, no agro, mas todo mundo conta. Se 200 milhões de brasileiros tomarem uma... Claro, a gente vive em sobrevivência. O Brasil é um país de sobrevivência e nem precisa cobrar consciência ambiental, mas só se ter um pouco em jogar o resíduo corretamente, fazer um pouco já muda muito, tá? A gente focar em não consumir produtos imediatistas, mas buscar aquela... Lembra a avó que tinha produto e arrumava e arrumava? Esse é o futuro, é a gente ter pouco recurso, cada vez menos recurso. A gente está numa bolha. A gente tem muito recurso, então a gente não dá valor para ele. No futuro a gente vai ter menos recurso. Sim. E também é muito importante as empresas abrirem, né? Que é importante a parte ambiental e social, não só marketing, mas também ações para tentar frear, na verdade, essa equação de consumo e desequilíbrio ambiental. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que te agradeço. Foi muito enriquecedor, né? E o convite está aí para você voltar mais vezes. Perfeito, muito, muito obrigada, Renata. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Fernanda Ramaglia. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.